Vamos lá, terceiro ano. Vou fazer agora as atividades da semana 2 do PET para o terceiro ano, volume 2, beleza? Assiste aí até o final e corrige todos os exercícios, beleza? Vamos lá! Vamos lá, terceiro ano. Ó, vou fazer a correção, tá bom? Aquela mesma história. Se você não assistiu o vídeo de conteúdo com a matéria que eu explico o que você precisa saber para entender a resolução desse exercício, clica aqui no cardzinho para voltar a assistir o vídeo de matéria e depois tentar fazer os exercícios, somente depois assista a correção, gente, tá bom? Vamos tentar fazer o negócio direitinho, eu tenho certeza que você consegue e que vai conseguir resolver esses exercícios, tá bom? Então vamos lá. Na questão 1, né, que essa primeira questão aí, na verdade é a questão 5, né, eu tô fazendo semana 1 separada da semana 2. Na questão 5, olha só, deixa eu tirar aqui, questão 5. Na questão 5 ele fala o seguinte, duas cargas pontiformes, né, Q1 de 6 coulombs e Q2 de menos 2 coulombs, estão separadas por uma distância de... Marque a alternativa que melhor representa as linhas de força entre as duas cargas e explique sua resposta. Então, gente, ele tem uma carga aqui de 6 coulombs positiva, 6 coulombs, e ele tem uma carguinha aqui negativa de menos 2 coulombs, né? Então, o que acontece? Primeiro, eu vou ter linhas de campo saindo da carga positiva e indo para a negativa, né? Algo mais ou menos assim. Entretanto, olha só, eu vou ter algo mais ou menos assim, né? Lembrando que eu também tenho saindo para todos os lados aqui, ó. E eu tenho chegando de todos os lados aqui, né? Agora, olha só, em proporção, 6 coulombs é um pouco maior, né? Então, essa carga aqui, ela vai tender mais as linhas de campo, né? Afastar aqui, ela vai tender a aproximar mais do menos 2 coulombs ali, né? Foi o que a gente já fez na semana passada. Se você não lembra, volta lá e assiste, você vai entender o porquê. Então, peraí, tá chegando em 2 e saindo, chegando na carga negativa e saindo da positiva. Ó, então vamos ver aqui quais que podem ser. Pode ser inicialmente a letra A, pode ser inicialmente a letra C, pode ser inicialmente a D, não. Então nós estamos entre a letra A e C. Por quê? Na letra B, olha aqui, tá saindo do menos 2, não pode. E na letra D, olha só, tá saindo do menos 2, não pode. Então estamos entre essas duas aqui. Entretanto, olha só, na letra A não tem nada saindo daqui, ó, não tem nada saindo daqui, tá bom? Então, dentre as opções que nós temos, a letra C é a que mais se aproxima dessa realidade aí, né? Se vocês observarem, ó, tá saindo daqui e chegando no menos 2, e aí eu tenho saindo para todos os lados do menos 6, né? Para ficar perfeitinho aqui, ó, teria chegando aqui também, estaria chegando um pouquinho ali no menos 2 ali também, tá? Então, questão 5, letra C. Vamos lá? Vamos para a questão 6, vamos lá. Vamos lá, questão 6, gente, ele fala o seguinte, pesquise sobre o poder das pontas na eletrostática e como esse princípio é aplicado no dispositivo de para-raios. O que acontece, gente? O que são os dispositivos de ponta? Nós falamos já que o que acontece, né? Nós falamos no vídeo de matéria, inclusive, que existe um princípio onde, quando eu tenho corpos carregados, né, corpos metálicos, corpos condutores fechados, né, e eu carrego ele, por exemplo, as cargas são distribuídas nas extremidades, ó, por exemplo, aqui esse caso positivo, ou eu poderia estar com ele negativo. E aí o que acontece, gente? No caso do corpo positivo, eu vou ter campo elétrico saindo, e no caso aqui ele estaria fazendo isso, mas ele está fazendo isso aqui também. Então vai um anulando o outro, ó, vai um anulando o outro, neste caso aqui, né, é assim, vai um anulando o outro. Campo elétrico aqui, né? Que aí o que acontece? Quando eu tenho uma superfície metálica fechada,
essa superfície metálica, ela não conduz, né? Ela não tem um campo elétrico interno, tá bom? Então, o que acontece? Aqui dentro eu não tenho campo elétrico, que é o que a gente chamou lá de blindagem eletrostática, né? Que foi comprovada pela gaiola de Faraday. Mas o que é esse fenômeno das pontas, né? O que acontece? O poder das pontas. Se eu tenho um corpo desse jeito aqui, ó, o que acontece? As cargas, elas ficam distribuídas, mas aqui, ó, elas se concentram, fica muito carregado aqui na ponta. Fica muito carregado na ponta. E aqui embaixo fica pouco, né? Vamos dizer assim. Então, onde eu tenho pontas, eu tenho concentração de cargas. Onde eu tenho ponta, eu tenho concentração de cargas. Isso é importantíssimo para estudos de para-raios. Olha só que interessante. Imaginem, né? Imaginem que eu tenho aqui um prédio. Aqui eu tenho um para-raio. Esse para-raio, gente, o que acontece com o para-raio? Ele tem uma ponta metálica e tem um fio que vai até lá na Terra. No vídeo da semana do volume 1 do terceiro ano, vocês entenderam o que é um aterramento, o que é uma eletrização e assim sucessivamente. O que acontece? As nuvens, quando está no período chuvoso, por exemplo, as nuvens, devido a um processo de atrito, um processo de eletrização das nuvens ali, elas ficam carregadas. Então imaginem que eu tenho uma nuvem aqui, ó, perto deste prédio, perto do prédio, tá? E ela está carregada negativamente. Negativamente. O que acontece? Chega um determinado ponto, né? O ar, ele é um isolante. O que acontece? Quando eu começo a ter umidade aqui, né? E quando essa nuvem fica muito carregada, é o que acontece nessas nuvens chuvosas, ela começa a elevar o potencial dela. Então a energia potencial dela, né, vamos dizer assim, a carga dela começa a subir muito. E aí, lembrem-se disso, todo corpo é isolante até um determinado ponto. Como assim, Hugo, todo corpo isolante até um determinado ponto? Não, peraí. Tem corpos isolantes e corpos condutores, igual vocês aprenderam já. Mas todo corpo que é isolante, ele é isolante até um determinado ponto. É isso que eu quis dizer. Ou seja, o corpo isolante, ele tem um limite ali, tá bom? E dependendo do potencial que existe, ele passa a conduzir. É como se fosse o seguinte, você tem uma luva de borracha que protege que você tome choque na fiação elétrica, tá bom? Não significa que essa luva de borracha, se você pegar num fio de alta tensão, ela vai proteger, entende? É isso aí que eu tô querendo dizer. Todo corpo é isolante até um determinado ponto, né? Todo mundo segura a onda até onde suporta. Então o que rola? Quando você aumenta muito a carga da nuvem, chega um momento que vai romper a barreira, que vai fazer com que exista um raio. E aí o que acontece? O raio, eu brinco com meus alunos, o raio, né, os elétrons, eles são preguiçosos por natureza. O que é isso? Ele escolhe o menor caminho e o caminho mais rápido, de menor resistência. O que a gente faz? Nós pegamos esse para-raio, colocamos um fio condutor até a Terra. Até a Terra. Os elétrons estão querendo descer. Ainda não conseguiram, estão querendo. A partir do momento que eu tenho um para-raio pontiagudo, olha só o que acontece. Se aqui tem carga negativa, o que vai acontecer com os elétrons aqui? Vão descer. Se eles vão descer, como que vão ficar essas pontinhas aqui? Elas vão ficar acumuladas, cheias de cargas positivas, né? Cheias de cargas positivas. E aí, essa nuvem vai carregando, e vai ficando mais positiva aqui, vai ficando mais negativa ali, e aí vai chegar um ponto que o quê? Cai um raio. Aí, ó, vai cair um raio aqui, ó, vou fazer aqui o raio aqui de laranjinha aqui, ó. Vai cair o raio aqui, ó. Puf, 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 puf. Quando o raio cai,
ele descarrega essa nuvem ali, que no caso é negativa, então esses elétrons vão descer para a Terra. Então o que acontece? Nós usamos o poder das pontas no para-raio para fazer com que tenha uma facilidade, né, para que essa nuvem seja descarregada por este para-raio. E aí ela protege o prédio. Esse que é o princípio. Se não existisse o para-raio, esse raio iria cair no prédio. Porque quem seria a superfície pontiaguda da Terra neste momento? Seria o prédio. Nós vamos lá e colocamos uma superfície pontiaguda aqui, condutor até a Terra, ou seja, é como se fosse o seguinte, os elétrons das nuvens, você pode descer pelos prédios. Mas se você passar aqui por esse caminho, ó, tem uma avenidona aqui livre para você fluir livremente, vai lá para a Terra, tranquilo, o jeito que você quer. É isso que acontece. Então, o para-raio ele tira o fluxo e faz com que a corrente elétrica passe toda por aqui. Tá bom? E por que a gente usa o poder das pontas ali? Porque eu vou ter um acúmulo de cargas aqui, ó. Um acúmulo de carga nessas pontas ali, tá bom? Eu vou fazer uma ponta mais eficiente, vamos dizer assim, aumentando a probabilidade que esse raio caia neste ponto. Beleza? Então, espero ter explicado aí para vocês a questão 6. Vamos lá para a questão 7, galera. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora a questão 7. Na questão 7, ele fala o seguinte. Vou apagar aqui o quadrinho da questão 6. Na questão 7, ele pergunta para estudar, né, o princípio do funcionamento da gaiola de Faraday. Eu expliquei na questão 6. É o fato que equipamentos metálicos fechados, né, ele não gera campo elétrico interiormente a ele, tá bom? Então, no interior dele. E aí, o que acontece? Neste princípio, quando ele fala assim, descreva qual procedimento deve ser adotado no caso de um raio, né, caia sobre o carro. Você está dentro do carro, o raio caiu. Então, o que acontece? Você está aqui dentro do carro, o carro é uma superfície metálica, né? É uma superfície metálica e o raio vai cair. Quando o raio cai e atinge o carro, né? Quando o raio cai e atinge esse carro, você está dentro de uma caixa metálica condutora, então você está dentro de uma gaiola de Faraday. Esse raio, ele não vai te atingir lá dentro, tá bom? Ele, como normalmente é uma carga muito alta, esse pneu aqui que é de borracha, não é ele que te protege não, viu? É a gaiola de Faraday. O que vai acontecer? Vai descarregar e atravessar através deste pneu ali, tá bom? Então, você não sofrerá uma descarga. Ou seja, começou a chover, tá caindo raio, se você for para dentro do carro, é melhor, tá bom? É melhor, tá? Entretanto, é muito, né, esperado, caso isso aconteça, você peça ajuda, espere a ajuda de um bombeiro ou alguma coisa desse tipo para poder te auxiliar, tá bom? Tem um tipo de exercício que é muito comum, que o pessoal fala, a questão do fio elétrico, né? Se um fio elétrico cair sobre um carro, gente, aí é diferente, tá? Se um fio tem um acidente e um fio cai sobre o carro, pode acontecer o seguinte, ó, o fio tá aqui encostando aqui em cima, mas o fio não tem potencial suficiente para conduzir através do pneu. Aí o carro fica aqui com a energia ali nele, ali, beleza. A pessoa pega e vai descer. Na hora que ele desce e bota o pezinho aqui no chão, ó, o pezinho, nossa que pé feio. O pezinho aqui no chão, ficou mais feio ainda. O que acontece? Ele fechou um circuito. Então, o fio elétrico tá vindo, descarregando no carro, que vai atravessar a sua perninha ali. Então, cara, se teve um acidente com um poste, bateu num poste ou coisa desse tipo, não desce do veículo e pedir ajuda. Ô Hugo, mas se o veículo estiver pegando fogo, o que eu faço? Na pior das hipóteses, se tiver que descer, então você salte, tá? Abriu, salta de dentro do carro. Por quê? Quando você salta, né, você não fechou o circuito, né? Por exemplo, a pessoa, na hora que ela desceu aqui, ela tá encostando, né? Aqui tá a cabeça, aqui tá o corpo da pessoa, os bracinhos, aqui o pezão do lado de fora, né? Ele fechou um circuito, tá bom? Neste caso, se ele tivesse saltado, ele não teria fechado o circuito, tá bom? Mas, se puder, espere a ajuda chegar como sempre, né? É um tipo de questão até que eu nem concordo em entrar nesse tipo de discussão aqui, não. Mas é importante que você saiba o
que acontece, tá? E no vídeo de matéria eu também falo sobre a gaiola de Faraday com outros princípios, né? Outras aplicações, como o fato dos cabos coaxiais que fazem a blindagem eletrostática para evitar a interferência dentro desses cabos, né? Eu também cito apartamentos que investem, né, em proteções eletrostáticas para evitar a entrada de ondas eletromagnéticas dentro do apartamento. Eu cito isso no vídeo de matéria também, né, no vídeo anterior. Então é muito importante que você entenda a aplicação da gaiola de Faraday não simplesmente como isso, como diversas outras aplicações, tá? E um raio também atingindo uma aeronave, por exemplo, um avião, o que acontece? Ele também ocorre a blindagem eletrostática, tá? Em todas essas situações do raio, podem ocorrer situações de interferência nos sensores da aeronave, nos sensores do carro, enfim, algo desse tipo. Mas a descarga elétrica em você lá dentro, ela não acontece, tá bom? Então, acredito que eu dei aqui vários exemplos de onde que se aplica a gaiola de Faraday, né, a blindagem eletrostática, e que você vai conseguir argumentar aí nos seus exercícios e justificar aí nos seus exercícios. Tá certo, galera? Um grande abraço para todo mundo. Entra aí na descrição do vídeo. Entra lá, tem uns links super maneiros. Tem um link do grupo de estudos, a galera tá lá. Eu mando direto os vídeos lá pra galera. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!